Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Gustavo, a gente está no curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, na disciplina de Resistência dos Materiais 2. Esse vídeo é um vídeo de uma série de vídeos, né, onde a gente está tratando sobre o assunto de flexão geral. Então, no vídeo anterior, né, eu trago um exemplo de cálculo de inércia em y e em x, em y e em z, e o produto de inércia, né? Então, nesse vídeo, eu trago um exemplo de tensões nos eixos principais. Então, como são tensões nos eixos principais, são tensões no eixo 1 e no eixo 2, né? Também chamado de eixo V e eixo U, que a gente também chamou, né, de Z' e Y'. Então, para quem não viu, ou para quem ficou com dúvida na aula teórica, né, sobre flexão geral, volta lá, dá uma olhadinha e depois volta para cá para olhar o exemplo, né? Bom, então o exemplo ele pede para determinar as tensões nos pontos A e B da seção transversal abaixo. Então eu tenho uma seção transversal aqui, né, toda cotada, e o meu ponto A está aqui, o meu ponto B está aqui, e eu tenho aqui a aplicação de um momento de valor 100 kN vezes metro, certo? Então o primeiro passo que a gente teria que fazer aqui é a partir de um eixo de orientação aqui, y', z'. Eu também já disse em outros vídeos, né? Isso aqui é só um eixo de orientação, vocês podem colocar onde vocês quiserem, né? Eu sempre coloco no canto superior direito aqui. Então, a partir desse eixo de orientação aqui, calcular o CG da peça. Então, para adiantar, né? Como a gente já fez bastante exercício com cálculo de CG, eu adiantei e coloquei já o CG Y aqui, que vai dar 20, e o CGZ, que vai dar 30 aqui, ó. Bom, então os próximos passos, né? A gente estava trabalhando com essa equação aqui, ó, né? Que a gente estava trabalhando com os eixos y e z. Então, a gente trabalhava com mz e my, né? Um momento nos dois eixos, né? Flexão composta. Flexão oblíqua, perdão, né? Flexão oblíqua composta se eu tivesse a soma da normal aqui, né? Não é o caso. Bom, como a gente vai trabalhar com os eixos principais, esse momento MZ ele passa a ser M1, que é o meu momento principal máximo, né? E o meu MY ele passa a ser um M2, né? Os eixos não vão ser mais os eixos Y e Z, vão ser os eixos U e V, que são os eixos principais de inércia. E as inércias não vão ser mais IZ e Y, né? Vai ser I1 e I2, que é inércia principal máxima, né? E a inércia principal mínima, certo? Então a gente precisa encontrar todas essas variáveis aqui, tanto para A quanto para B, certo? Bom, então a primeira coisa são as características geométricas, né? A gente começa calculando I, Y. Então aqui não tem muito segredo, né? Y continua a mesma coisa, então é 10 vezes 50 ao cubo sobre 12, mais essa distância do CG até o 5. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então vai ser a distância desse ponto até o CG da peça aqui. Aqui eu tenho 50, né? 30, 40, 50. Então eu vou pegar aqui 25. 25, como aqui eu tenho 30, a distância dessa linha até essa linha aqui, né? Esse comprimento aqui vai dar 5. Como eu estou trabalhando com vetores aqui, né? Esse 5 ele carrega um sinal negativo, porque ele está no sentido negativo do eixo. Ó. Então, como ele está no sentido negativo do eixo, ele carrega um sinal negativo para peça 1 aqui, né? Peça 1. Bom, aí depois para a peça 2, base que é 50, vezes a altura que é 10, então 50 vezes 10 ao cubo sobre 12, aí mais a distância vezes a área, né? A distância ao quadrado vezes a área. Então a distância vai ser essa distância do CG até o CG dessa peça aqui, ó. Então essa peça ela não tem 10, então o meio aqui, ó, essa distância dessa linha até essa linha, eu vou ter 5. Então ele é 5 no sentido positivo. Então, se é no sentido positivo do eixo Z, ele carrega sinal positivo. Beleza. Então, calculei a inércia aqui Y. Tranquilo?
Então, aqui não tem segredo nenhum. Para IZ, a mesma coisa, né? Só vou chamar a atenção de novo para o sinal, ó. Então, negativo, porque ele carrega... Ele é contrário ao eixo Y aqui, né? Ó. Então, ele está para cima, aqui um vetorzinho para cima. Então, ele vai ter essa distância aqui que é 10, ó, daqui até aqui eu tenho 10, daqui aqui eu tenho 10, e aí depois mais metade de 10, ó. Então, metade de 10, que vai ser a distância daqui até aqui, ó. Então, aqui eu teria 5. Então, aí eu tenho 15 negativo. E para a peça 2, eu teria 15 positivo no outro eixo, né? Que eu saio do CG aqui e vou para baixo, né? Então, vou para baixo para encontrar o CG da segunda peça. Então, mais 15 ao quadrado vezes 500. Então, aqui eu não tenho muito segredo, né? Aqui, cálculo das inércias, a gente já tinha visto bastante, né? Então, encontrei IY, encontrei IZ. Agora, eu tenho que encontrar o produto de inércia, né? Então, o produto de inércia a gente viu nas aulas passadas, né? Que vai ser um y vezes um z vezes um diferencial de área, né? Como eu tenho duas áreas bem definidas, né? A área 1 aqui e a área 2, eu vou partir do CG, né? Até o centroide da peça 1 na direção de y e na direção de z, ó. Então, são as mesmas distâncias que a gente já encontrou para cálculo de inércia, ó. Então, vai ser menos 5 e menos 15 vezes a área, que é de 500. Então, para a peça 1, menos 5 e menos 15 vezes 500. E aí, para a peça 2, 5 e 15. Então, 5 e 15 vezes a área, que é de 500. Então, calculei aqui o meu produto de inércia. Então, o meu produto de inércia eu já tenho. Bom, para cálculo das inércias principais, né? Inércia nas direções principais, eu tenho essa equação aqui, ó. Isso aqui é uma equação, né? Isso aqui não é I1 dividido por I2, é só a forma mesmo de colocar, onde I1 eu vou fazer a soma, né, desses valores, e I2 eu vou fazer a subtração, né? Então o I2 seria a subtração e o I1 eu faria a soma, beleza? E aí então, ó, Y e Y eu já tenho, e Z eu já tenho, o produto de inércia também já tem. Então é só substituir valores e encontrar a resposta, né? Então para Y, 133, 333,33 e Z é esse valor aqui, né? 333.333,33. E aí só substituir valores aqui. Eu tenho então I1, que aí eu vou fazer esse valor mais esse valor. Então eu teria 358, 333,33. E para I2 eu vou fazer uma subtração aqui, né? Então daria 108. Uma forma de conferir, né, se esses valores que você encontrou estão certos, o I1 ele tem que ser máximo, né, como o próprio nome diz. Então o I1 ele tem que ser maior do que o IZ, tem que ser maior do que o IY. E o I2 ele tem que ser mínimo, né? Então ele tem que ser menor do que o IZ, menor do que o IY. Então está correto no nosso caso. Bom, então eu já tenho I1 e eu já tenho I2. Falta agora encontrar M1 e M2, U e V. Então vamos lá, ó. Então o M1 ele vai ser M cosseno θ e o M2 M seno θ. Então quem que é θ, né? O θ ele vai ser um ângulo entre o eixo V, que é o eixo principal de inércia, e o plano ação do carregamento. Então aqui ficou meio apagadinho, né? Mas aqui eu tenho a ação do momento fletor. Então esse momento fletor ele está lá no enunciado, né? Então aqui eu sei que vai ser o plano do carregamento, né? Do momento fletor. Então o θ vai ser o ângulo formado entre o eixo V e o carregamento, aplicação do momento, né? Aí apareceu aqui um ângulo alfa também. O ângulo alfa ele vai ser o ângulo formado entre o eixo Z e o eixo V, né? Então, por trigonometria aqui, né, ó, o θ ele vai ficar 360, né, que é tudo, menos esse ângulo alfa. Importante destacar que o alfa ele é positivo sempre horário, né?
sempre horário. E o θ também, positivo sempre horário. Positivo sempre horário. Beleza? Então, eu tenho que encontrar, para encontrar θ, eu preciso primeiro encontrar o meu valor de α1. Bom, isso é tranquilo. Para α1, eu tenho uma relação entre o produto de inércia y1 e y1 e inércia em 1 e a inércia para y, né? Então, todos esses valores eu já tenho. Então, é só aplicar a equação, né? Produto de inércia eu já tinha, a diferença das duas inércias eu já tinha. Então, fiz a calculadora aqui, tranquilo, achei α1. Bom, achando α1, eu também consigo encontrar θ, né? 360 menos a diferença, menos os 18,43, tem então o meu valor de θ. Se eu tenho o meu valor de θ, eu consigo encontrar M1 e M2, que vai ser M, que é 100, está lá no enunciado, né? 100 kN vezes metro, vezes cosseno de θ, encontrei o meu valor de M1. E M sendo θ, encontrei o meu valor de M2. Importante que isso aqui carrega sinal, né? A gente mantém o sinal, aqui eu não coloquei, então é positivo, aqui negativo, a gente carrega esses sinais aí. Bom, então eu já tenho M1 e 1, já tenho M2 e 2, falta encontrar agora os valores de U e os valores de V. Bom, lá na aula teórica, né, a gente apresenta essa relação aqui, ó. Então, o U ele vai ter uma componente em Y e uma componente em Z, e o V também, né, uma componente em Y e uma componente em Z. Então, essa aqui é uma equação, essa equação aqui ela não muda, né? Bom, então é só eu aplicar a equação. Eu quero os valores para os pontos A e para os pontos B. E aí eu tenho o meu eixo orientado Z, né? Meu eixo Z aqui. E o meu eixo Y aqui, ó, como de praxe, né? Sempre eu tenho essas orientações desses eixos. Bom, então para o ponto A, para o ponto A eu vou caminhar no sentido negativo de Y 20 e no sentido positivo de Z 20. Então tá aqui, ó, menos 20 para Y e mais 20 para Z. E aí para o ponto B, ó, eu vou caminhar 40 no sentido positivo de Y, está aqui, e 0 no sentido de Z. Então está aqui. Então eu já tenho para o ponto A e para o ponto B no sentido de Y e no sentido de Z. Mas eu não quero Y e Z, eu quero U e V. Então aí eu já tenho o alfa, né? Já tenho os meus valores de alfa, é só aplicar a equação, né? Então aplicando a equação aqui, ó, carregando os sinais, né? Eu tenho os meus valores para U, para o ponto A, e eu tenho os meus valores para B, né? Para B. Tanto para U quanto para V, lembrando de carregar esses sinais são importantes, né? Então, se eu não tenho nada, ele é positivo. Se eu tenho negativo, ele tem que carregar. Bom, então agora eu já tenho todas as variáveis para cálculo da minha tensão. Ó. Já encontrei os momentos, já encontrei as inércias e já encontrei os valores dos eixos U e V. Então agora é só aplicar na equação, né? Ó. Então, substituindo os valores na equação, eu tenho a tensão em A, que é de menos 1,07 kN por centímetro quadrado. Importante aqui esse detalhe da unidade, né? Aqui eu tinha kN vezes metro, lembra? Então, kN vezes metro, para corrigir essa unidade, a gente multiplica por 100. Aqui é a mesma coisa, né? Multiplicando por 100. E aí carregando os sinais, né? Então, negativo aqui, beleza? Então, para cálculo de tensão em A e aqui para cálculo de tensão em B, mesma coisa, né? A única coisa que vai mudar vão ser os valores de U e os valores de V. O resto a gente não tem mudanças. Então, a gente tem uma tensão aqui de compressão no ponto A, e aqui eu tenho uma tensão de tração no ponto B. Tá joia? Então, assim a gente encerra o exemplo, né? E aí, por último, eu deixo um exercício para vocês realizarem fazerem a resolução, né? E depois me enviarem na sala do Classroom lá, né? Então eu peço para calcular as tensões máximas provocadas pelo momento aplicado na seção transversal. Então eu tenho um momento aplicado aqui, ó, de valor 13,6 kN vezes metro. E aí eu tenho as dimensões, aqui 12, 7, 17 e 7. Aqui ficou faltando apontar, mas isso aqui está em centímetros. Ó que bonito meu centímetro aqui, ó.
Beleza? Então, como de praxe, as seções transversais sempre em centímetros. O momento aqui ele está em 13,6 kN vezes metro, então toma cuidado com isso. E aí o roteiro que vocês vão seguir para resolver, né? Então, primeira coisa, calcula o CG da peça, tanto em Y quanto em Z. Depois a inércia, né? A inércia em Y, inércia em Z. E depois o produto de inércia, YZ. Aí, com isso, vocês conseguem calcular Y1 e Y2. Depois alfa 1, depois θ e depois as tensões máximas, né? Eu não coloquei aqui, mas vocês vão precisar encontrar também os valores de U e os valores de V, né? Para calcular as tensões máximas. Mas é isso. E aí qualquer dúvida a gente vai tirando pelo grupo do WhatsApp, tá? Bom, espero que todo mundo tenha compreendido. Eu fui um pouquinho rápido, né? Porque o exercício era um pouco longo, mas espero que esteja tudo bem aí. Qualquer dúvida a gente vai tirando aos poucos pelo grupo lá. Até mais, gente. Um abraço, bons estudos.